pessoal, como estão todos vocês? Espero que todos estejam bem. Quem fala aqui é Dasley, do canal Significando e Ressignificando. E com este novo vídeo de hoje, quero, na verdade, dar continuidade ao que iniciamos aqui no vídeo passado, e inclusive segue aí nos cards o vídeo passado, onde iniciamos aqui as resoluções de algumas questões da prova do concurso público para o cargo de professor de matemática, feita pela banca Sebrasp no ano de 2020, do município da Barra dos Coqueiros, aqui no estado de Sergipe. Trabalhamos aí no vídeo passado as resoluções das questões 21 e 31 desta prova. E no vídeo de hoje, a ideia é trabalhar aí mais umas 2 a 3 questões desta mesma prova, que inclusive estará disponível aí na descrição deste vídeo. Como vocês sabem, a ideia é, nos vídeos desta playlist, resolvermos questões, sejam elas de raciocínio lógico ou também, e principalmente, da área da matemática. E aí vamos iniciar por esta questão 16, da parte aí de raciocínio lógico, onde o enunciado diz que em um prédio existem 3 tipos de apartamento. O do tipo A, que possui 3 quartos, o do tipo B, que possui 4 quartos, e o do tipo C, que possui 5 quartos. E ele diz que em um certo andar, existem alguns apartamentos que, quando é feita a soma da quantidade de quartos que esses apartamentos neste andar específico possui, dá em um total de 26 quartos. E aí o que é que acontece? Levando estes fatos aí em consideração, ele pede para que identifiquemos aí a opção correta. Então, é uma coisa muito importante aí quando nós estivermos respondendo questões em provas de concursos públicos. Identificar o que é que ele pede. Ele está pedindo o quê? O que é correto ou o que é incorreto? Muita gente cai nisso aí, essa pegadinha do malandro. Então, já é uma coisa para nós nos atentarmos. E aí ele traz aí 5 alternativas associadas a este enunciado. A primeira delas diz o quê? Que podem existir apartamentos do tipo B, em particular 6 deles, 6 apartamentos do tipo B. Então, vamos analisar a situação. Vamos analisar essa situação aí. Ele diz que os apartamentos do tipo B, e aí eu já vou até utilizar aqui do lado mesmo, para ficar melhor a visualização. Ele diz que os apartamentos do tipo B, olha lá, tipo B, eles possuem 4 quartos. 4 quartos. E o que é que vai acontecer? Se nós tivermos 6 apartamentos do tipo B, automaticamente nós teremos 24 quartos, porque é a multiplicação aí deste 4 vezes 6, que é a quantia de apartamentos que o item está falando. 6 apartamentos do tipo B. Cada apartamento do tipo B tem 4 quartos. Se são 6 apartamentos, 4 vezes 6, 24. Vejam que o total de apartamentos nesse andar é 26. Então, automaticamente, se eu tiver em um certo andar 6 apartamentos do tipo B, já resultando aí 24, para que isto aí se encaixe no enunciado, eu só poderei ter mais 2 quartos no outro tipo de apartamento, para assim chegar em 26. Porém, eu não tenho apartamentos que possuam 2 quartos. O enunciado diz que o apartamento que possui a menor quantidade de quartos é o A, e mesmo assim são 3 quartos.
Então, se eu tivesse 6 apartamentos do tipo B, o outro apartamento que possui menos quartos aí é o do tipo A, ou seja, 3 quartos. Então, eu tivesse 6 apartamentos do tipo B e um apartamento do tipo A, né? Eu teria o quê? Um apartamento do tipo A tem 3 quartos, né? E aí o meu total de quartos nesse andar seria 27 e não 26, como o enunciado apresenta. Então veja que essa primeira alternativa aí nós já podemos descartar, né? Usando aí a lógica, nós já podemos descartar esse primeiro item aí. Por quê? Não é possível. O item B diz o seguinte: podem existir 5 apartamentos do tipo A. Voltemos ao enunciado. O enunciado diz o quê? Que apartamentos do tipo A, que nós acabamos de falar, eles possuem 3 quartos. Então, automaticamente, se eu tiver 5 apartamentos desse tipo, ao todo eu vou ter aí 15 quartos. E aí a conta já fica um pouco melhor do que o primeiro caso, né? Tenho 15 quartos, 5 apartamentos do tipo A, onde cada apartamento tem 3 quartos. Então, se eu tenho 26 no total, subtraindo esses 15, supondo que em um certo andar eu tenha 5 apartamentos do tipo A, ou seja, já tenha 15 quartos, e nesse andar eu tenho que ter 26 quartos, então subtraindo aí eu vou obter 11. Então, qual é a situação aqui? Eu terei que ter nos outros apartamentos dos outros tipos um total de 11 quartos. Aí lembrando, os do tipo B possuem 4 quartos. Nós temos que lembrar sempre disso. E tem finalmente os do tipo C, que nós não tínhamos citado até então, que possui 5. Então veja só, supondo que eu já tenha 5 apartamentos do tipo A, ou seja, já tenho 15 quartos aí. Então, subtraindo 26 de 15, sobra 11. Né? Supondo que eu tivesse 5 apartamentos do tipo A, eu tivesse um apartamento do tipo B, o que dá 4, um apartamento do tipo C, que dá 5, 4, e aí quando eu somasse aí 15 mais 4 mais 5, né, e obter o que aí? 15 mais 5, 20, 20 mais 4, 24. Então, eu ia obter aí 24 quartos nessa situação. 15 quartos referentes aos 5 apartamentos do tipo A, 4 quartos referente a um apartamento do tipo B e mais 5 quartos referente a um apartamento do tipo C. Então, fazendo esse somatório aí, teria o quê? 24. Isso aí cai na mesma situação anterior. Porque o que é que acontece? 24 ao todo aí é 15, 4 e 5. Então, 24, esse quantitativo de quartos aí de 5 apartamentos do tipo A, um apartamento do tipo B, um apartamento do tipo C. Então, de novo, eu precisaria de um tipo de apartamento que tivesse 2 quartos, para conseguir assim atingir os 26. Então, novamente, eu não tenho esse tipo de apartamento. Eu não tenho. O apartamento que possui menos quartos aí é o do tipo A, que a gente já descartou porque o próprio item já disse. 5 apartamentos do tipo A. Então já tem 15 quartos aí referentes a apartamentos do tipo A. E aí, supondo que eu tenha um do tipo B e um do tipo C, já dá 24. Ou seja, precisaria de mais 2 quartos para fechar os 26 quartos que o enunciado diz. Então, como eu não tenho um apartamento desse tipo, de novo, esse item B aí, ele também é um item falso, porque ele vai precisar de uma quantidade de quartos que nós não temos um tipo de apartamento que tem essa quantidade, 2, né? Lembrando que o menor aí é o do tipo A, que possui 3 quartos. Então, item B também fora. Aí o item C ele já diz o seguinte: podem existir no máximo, olha só, isso aí nós temos que ter um cuidado com essa afirmação. Esse no máximo é isso, aí já pode trazer uma certa diferença. Ele diz assim, no máximo, 2 apartamentos do tipo C. Então, o que é que ele quer dizer? Se você tiver, por exemplo, 3 apartamentos do tipo C, isso aí não é possível.
Vamos estudar aqui agora. Lembrando, os apartamentos do tipo C, eles possuem o quê? 5 quartos. 5 quartos. Então, o que é que acontece? Usando essa lógica aí, né? Né? Eu sei que apartamentos do tipo C possuem 5 quartos. O item está dizendo o seguinte, pode existir no máximo. E aí eu quero chamar a atenção para esse aí. Esse no máximo. Né? Quando ele diz no máximo, então, sempre que nós vermos essa expressão aí em uma questão, nós temos que entender o seguinte. Para verificar a veracidade disso aí, nós colocamos um número maior do que o que ele está dizendo no item. Se ele diz no máximo 2, então vamos colocar 3 apartamentos do tipo C e ver o que é que acontece. Então, cada apartamento do tipo C tem 5 quartos. Vamos testar aí com 3. E aí, obviamente, eu vou ter 15 quartos já. Supondo que eu tenha 3 apartamentos do tipo C, coisa que o item diz aí que não é possível. Vamos verificar isso aí. E aí o que é que acontece? A partir desse momento, se eu tenho 15 do tipo C, será que é impossível essa situação? Eu não posso ter 3 apartamentos do tipo C, porque isso vai gerar uma contradição? Aí vamos verificar. Então, se eu tenho 26 quartos no andar, que essa é a ideia, e eu subtraio por esses 15 aí, de 5 apartamentos do tipo C, eu vou obter o que aí, né? Eu vou obter 26 menos 15, de novo, né? Vou obter, 11. Aí nós temos que estudar o seguinte, quais são os tipos de apartamento restantes? Eu tenho apartamentos do tipo A, lembrando que os do tipo A possuem 3 quartos, e os do tipo B, que possuem aí o quê? 4 quartos. Então, será que esse tipo de situação aí é possível? É possível ter isso aí? Sobrando aí agora apartamentos do tipo A e do tipo B, onde eu tenho 3 e 4 quartos respectivamente, e isso aí resultar em 11. Então, vamos supor que eu tenha aí um apartamento do tipo A e um do tipo B. Então, eu vou ter o que aí? 3 quartos e 4 quartos. Então, se eu já tinha aí 15 quartos dos 5 apartamentos do tipo C, somando com 3 e somando com 4, eu vou obter o que aí? 22. 22. Então, o que é que acontece? Eu vou obter agora um número diferente do que eu vinha obtendo até então. Obter 22 quartos. Se eu tenho 26, eu preciso o quê? De 4 quartos mais 4 para poder atingir os 26 do andar. E aí eu pergunto, é possível, e a situação me permite, ter um outro apartamento? Né? A situação traz um apartamento que tem 4 quartos? Sim, né? Sim, os do tipo B. Os do tipo B, ele tem 4 quartos. Então, eu preciso de mais 4 quartos para fechar aí a minha situação. Então, se eu, por exemplo, ao invés de um só apartamento do tipo B, colocar aqui 2 apartamentos do tipo B, obtendo assim, eu vou mudar aqui os números, 8. E aí, nessa nova conta, fazendo essa nova conta, se eu fizer esse somatório aí, 15 apartamentos, mais 3, eu já vou obter 18, mais 8, 26. Opa! Então, vejam que é possível, sim, eu ter mais do que 3 apartamentos do tipo C. Basta eu ter essa arrumação aí. 3 apartamentos do tipo C, onde eu vou ter 15 quartos, um apartamento do tipo A, ou seja, 3 quartos, e 2 apartamentos do tipo B, 8 quartos. Se eu fizer essa soma, eu consigo 26, que é a quantidade aí totalizada de quartos nesse andar. Então, é possível sim eu ter mais do que 2 apartamentos do tipo C. Então, esse item aí, esse item C, tem um cuidado que ele é uma pegadinha do malandro. Mas o que é que acontece? Ele é um item falso. Por que ele vai ser falso? Diferente dos outros, ele vai ser falso por conta dessa afirmação que eu aí destaquei, no máximo. Então, isso aí é o que tornará esse item falso. Se ele não dissesse isso,
Podem existir 2 apartamentos tipo C? Tranquilo. Pode existir 3, quanto mais 2. Né? Agora, o fato desse item que ele trouxe aí, no máximo dessa expressão aí, é o que anula a veracidade deste item. Aí vamos agora caminhar mais um pouquinho para o item D. Pode existir pelo menos um apartamento de cada tipo. Opa! Então aqui eu vou precisar arrumar essas numerações de maneira que no final a soma atinja 26. Então, será que é possível fazer uma combinação desses números e no final eu obter 26 como resultado? Então, vamos analisar aqui. Apartamentos do tipo A, eu tenho o quê? 3 quartos. Do tipo B, eu tenho o quê? 4 quartos. E do tipo C, eu tenho o quê? 5 quartos. Se eu tiver um apartamento de cada, vamos supor assim que eu tenha um do tipo A, um do tipo B, um do tipo C. Se eu fizer essas multiplicações aí e depois a soma, eu vou ter o que aí? 12 quartos. Bem longe de 26. Então vamos aumentar aí, né? Por exemplo, eu vou aumentar essa quantidade aqui. 2 quartos. Né? Melhor dizendo, 2 apartamentos do tipo A. Né? Então, se eu fizer as contas agora aí, com 2 apartamentos do tipo A, um do B e um do C, eu vou ter o que aí? 6 mais 4 mais 5, ou seja, aumentou aí, né? Mais 3 quartos, foi para 15. Então, de 12, ele agora saltou para 15. Ainda está um pouquinho longe. Vamos aumentar mais aqui agora. Vamos colocar 2 aqui. 2 apartamentos do tipo B, 2 do tipo A e vamos manter um do tipo C. Então, vou ter o que agora? 6 quartos nesses 2 apartamentos do tipo A, 8 quartos nesses 2 apartamentos do tipo B e 5 quartos, um apartamento do tipo C. Se eu fizer essa soma, 6 mais 8, né, obtendo aí 14, 14 mais 5, 19. 19, está se aproximando. Então, vamos aumentar mais um quarto aqui. Ó. Mais um apartamento, melhor dizendo, né, do tipo C. 2 apartamentos de cada tipo. 2 do tipo A, 2 do tipo B, 2 do tipo C. Então, vou ter o que agora aí? 6 quartos nos do tipo A, 8 quartos nos do tipo B e 10 quartos nos do tipo C. 2 apartamentos do tipo C, 10 quartos. Então, se eu fizer essa soma aí, 6 mais 8, 14. 14 aí mais 10, 24. 24. Então, veja que 24 vai cair um pouco naquela situação que a gente viu lá no início. Então, eu tenho que ter agora um cuidado aí. Né? Se eu tiver 2 apartamentos do tipo C, 2 do tipo B, 2 do tipo A, ele cai na situação onde a gente viu que não era verdadeiro. Né? Que dá 24, eu precisaria de um apartamento de 2 quartos, eu não tenho. Então, vamos fazer o seguinte, vamos diminuir aí esses do tipo C e vamos aumentar, por exemplo, lá no do tipo A. Ou seja, o que é que eu quero dizer? Vamos aí diminuir aqui no do tipo C, que eu coloquei 2 apartamentos do tipo C, resultando aí em 10 quartos. Vamos deixar só um. E vamos aumentar esse número nos do tipo A. Isso aqui realmente é um processo de tentativa e erro. Né? Como os números não são grandes, então dá para a gente fazer essas combinações aqui. E ao invés de ter 2 apartamentos do tipo A, vamos colocar 3. 3 apartamentos do tipo A. E vamos ver aí o somatório. Né? Agora eu vou ter 3 apartamentos do tipo A, ou seja, 9, né? 9 quartos. 8 quartos no do tipo B. Então, 9 mais 8, 17. E aí mais 5, porque um apartamento só do tipo C, 22. Então, 9 mais 8 mais 7. 9 mais 8, 17. Mais 5, 22. Opa! 22 a gente já viu com uma situação que tem um tipo de apartamento que encaixa. Né? Que se é 22, eu preciso de 4 quartos. E tem um tipo de apartamento que tem essa quantidade de quartos, que é o do tipo B. Então, com isso, a gente já mata a situação. Eu aumento também aqui a quantidade de quartos, melhor dizendo, a quantidade de apartamentos do tipo B, colocando 3 também, e mantenho lá o do tipo C em 1. E agora bate a conta, porque eu vou ter 9 quartos nos 3 apartamentos do tipo A,
12 quartos nos 3 apartamentos do tipo B, eu já voltei aí, 9 mais 12, 21. E 5 quartos, né? Se eu tenho um apartamento só do tipo C, 5 quartos. Então 21 mais 5, 26. Opa, fechou. Então percebam que é possível uma configuração de modo que exista aí pelo menos um apartamento de cada tipo. Né? Ele não está dizendo que existe um só apartamento, né, de cada tipo, um. Não, ele está dizendo existe uma configuração, pode existir pelo menos um apartamento de cada tipo. Pode, nessa configuração aí. Existe um apartamento. É claro, do tipo A existem 3, mas pelo menos um existe. Do tipo B é a mesma coisa. O do tipo C, pelo menos tem um. Então veja que existe uma configuração onde eu tenho um apartamento do tipo A, B e C nesse andar. E que dá 26. Então, de fato, esse item aí, né, vai ser o item verdadeiro. Por quê? Veja que o item E ele vai dizer o seguinte: necessariamente existe um apartamento do tipo A. O que é que ele quer dizer? Que sempre vai existir, quando ele diz necessariamente existe, entendam dessa forma. Contextualizando aí um pouco essa questão de lógica matemática com língua portuguesa, quando tem essa expressão necessariamente existe, ele está dizendo vai sempre existir. E será que vai sempre existir um apartamento do tipo A? Será que não existe nenhuma outra configuração onde eu tenha só o apartamento do tipo B e o tipo C? Olhemos lá, né? O do tipo B, e aí a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no item C. Vamos pegar essa parte aqui. Necessariamente existe. Vou pegar, na verdade, todo o item, né? Todo item aí dá pra gente analisar. Necessariamente existe um apartamento do tipo A. Quando tem essa expressão, vamos ao contrário dela. Se está dizendo que tem que existir, a gente nega. É tipo o item C. Ele está dizendo no máximo 2. Colocamos 3 e vimos que era possível. Então aqui, se ele está dizendo necessariamente existe, vamos pegar uma configuração onde não existe apartamento do tipo A. Só existe do tipo B e C. E será que isso é possível? Vamos analisar a nossa situação. Então veja só. Analisando a nossa situação, nós temos o quê? Apartamentos do tipo B possuem 4 quartos. Do tipo C possuem 5. Eu tenho que ter 26 quartos. Lembre que 26 ele não é nem múltiplo de 4 nem múltiplo de 5. Né? Só que o que acontece? Nós temos aí, por exemplo, 16. 16. Por que 16? Eu fui estratégico na minha escolha. Né? 16 porque tem um 6 ali de 26, né? Tem o algarismo das unidades 6. E 16 ele é múltiplo de 4. E aí, por exemplo, se eu tenho 16 quartos, eu quebro esse 26 em 16, o outro número que sobra é 10. E aqui eu fui estratégico na minha escolha. Eu quebrei 26 em uma soma de 10 mais 16. Eu quebrei o 26 nessa soma aqui. 10 mais 16. Né? Uma soma intuitiva. Eu tiro uma dezena e vejo o que sobra. E aí justamente o interessante é possível ter 10 quartos em apartamentos do tipo C. Basta eu ter o quê? 2 apartamentos do tipo C. Isso vai dar um total de 10 quartos. E é possível ter 16 quartos em apartamentos do tipo B. Basta eu ter 4 quartos, 4 apartamentos, onde seja o tipo B. E se eu tiver 4 apartamentos do tipo B, onde cada um tem 4 quartos, 4 vezes 4, 16. 2 apartamentos do tipo C, cada um tem 5 quartos, 2 vezes 5, 10. E aí soma, dá 26. E veja que nessa arrumação aqui, nessa configuração, eu não tive do tipo A. Eu não tive apartamentos do tipo A. Então consegui uma configuração que é o contrário disso aí que tem dizendo. E sempre vai existir, necessariamente existe. Então consegui negar isso aí. Então se eu conseguir negar isso aí, é porque isso aí é falso. Então observem aí que nós conseguimos uma configuração onde nós temos aí que não existe apartamento do tipo A. Só existe B e C. Então se ele está dizendo aqui necessariamente existe, sempre vai existir um apartamento tipo A e a gente negou isso aí, viu que é possível sim, então é porque essa alternativa aqui, ela vai ser o quê? Ela vai ser uma alternativa falsa. Ela vai ser falsa. Então restou apenas quem aí? Alternativa D. Né? É a alternativa correta, é o gabarito
para esta questão. Certo, galera? Então, vamos seguir aí avante na próxima questão. Pois bem, próxima questão, questão de número 35, aí da parte específica de matemática. E aí o que é que acontece? Essa questão, vocês vão ver aqui que nós precisaremos lembrar algumas coisas aí lá de geometria analítica. Mas vamos por parte. Ele traz aí no enunciado uma informação de que o mapa de Sergipe ele foi representado em um plano cartesiano de centro O, com eixos das abscissas x e eixo das ordenadas y, e ele traz algumas cidades aí. Ele traz, por exemplo, a posição, né, dessas cidades em relação a esse plano cartesiano no qual o mapa está inserido. Por exemplo, eu vou pegar aqui um par ordenado conhecido, a posição da cidade de Capela. Veja que a posição da cidade de Capela, em relação a esse plano cartesiano no qual o mapa foi inserido, é o ponto 5, 2. Observaram aí 5 nas abscissas, 2 nas ordenadas. Ele toma a cidade de Itabaiana como o centro, ou seja, como ponto 0, 0, né, 0 em x e 0 em y, ou seja, ele toma a cidade de Itabaiana, a posição dela em relação ao mapa e simultaneamente a esse plano cartesiano inserido no mapa, ele toma Itabaiana como referencial, o ponto 0, 0, e a partir dela, da cidade de Itabaiana e dele no ponto o qual representa a Itabaiana. Ele faz a localização das demais cidades através de pontos. Então, Capela está lá no ponto 5, 2. Nós temos ali Lagarto no ponto menos 2 e menos 3. E temos também ali a localização de Poço Redondo, a coordenada menos 3 e 12. Quem tiver, inclusive, dificuldades nessa parte aí de localização, no plano cartesiano, segue aí também nos cards, indicação de um vídeo sobre essa parte introdutória de geometria analítica. E à medida que eu for lançando novos vídeos lá, nesta playlist de geometria analítica, terceiro ano do ensino médio, de forma particular, eu vou atualizando aqui, né, nos cards, na medida que o vídeo for passando aqui, eu vou colocando outros vídeos que vão aprofundar mais o que a gente vai resolver aqui. Porque a ideia aqui é resolver a questão. Mesmo que seja passo a passo, mas é resolver a questão. Não é trabalhar necessariamente o objeto de conhecimento em si, no sentido da construção dele. Aqui é resolver a questão. Então, o que é que acontece? Só que tem aí um ponto que uma das coordenadas é conhecida, a outra não, que é justamente o ponto referente à cidade de Aracaju. Observem aí que a cidade de Aracaju só tem a coordenada da ordenada, que é menos 3. A abscissa tem uma letra ali, letra A, né? Algo genérico. Nós não sabemos quem é esse A. Então, o que é que acontece? Inclusive, tem algumas informações aqui no enunciado que nós iremos retornar já. São informações importantes para que a gente depois analise. Aí no enunciado ele vai dizer o seguinte: de acordo com o gráfico e as informações apresentadas, a abscissa do ponto A correspondente à cidade de Aracaju satisfaz a inequação. Opa! Então, ele quer saber aí, né, pelos próprios itens, se nós analisarmos aí, este valor aí desse ponto A, ele está entre quem e quem? Ou ele é maior ou menor do que quem? Para nós sabermos isso, nós temos que saber quem é o valor de A. Coisa que, de forma explícita, nós não sabemos. Aí nós voltamos lá no início do enunciado e ele vai dizer o seguinte: no qual, se nós olharmos na segunda linha, no finalzinho da segunda linha, ele vai falar do plano cartesiano e aí diz: no qual a reta que passa pelos pontos correspondentes à cidade de Aracaju e Poço Redondo, então tem uma reta, esta reta conecta dois pontos. Na verdade, né, esses pontos estão inseridos nessa reta. O ponto lá da coordenada de Poço Redondo, que é o ponto menos 3, 12, e o ponto
ponto correspondente à cidade de Aracaju, que é A, até agora a gente vai chamar de A, e menos 3. Então tem uma reta que contém esses dois pontos aí. Então já já a gente vai representar aqui rapidinho. E por outro lado, ele diz que essa reta é perpendicular. Perpendicular. Então são informações importantes, né? Eu tenho essa questão da reta que passa pelos pontos, é uma informação importante. E depois ele vai dizer, essa reta que passa por esses pontos é perpendicular. É perpendicular a quem? A outra reta. Tá vendo? A outra reta que passa por outros pontos. Então, tem duas retas. Essas duas retas são perpendiculares. Uma, que é a primeira, contém os pontos de Poço Redondo e Aracaju. E essa outra, que é perpendicular à primeira, contém os pontos de Lagarto e Capela. Lagarto e Capela são conhecidos os pontos, né? O que é que nós vamos fazer com essas informações? Primeiro vamos representar isso aí, certo? Vamos representar isso aí lá no Paint, como eu sempre faço. Pois bem, galera. Então, o que é que acontece? Destaquei aí o mapa e vamos seguir as orientações do enunciado. Ele diz que existem duas retas. A primeira passa pelos pontos correspondentes à cidade de Aracaju e Poço Redondo. Então vamos conectar aí, né? Passando a reta, tá vendo? A reta ela passa por aqui, né? Eu não vou fazer ela toda não, vou deixar ela assim, só para vocês terem ideia. Lembrando que a coordenada aqui da abscissa correspondente à cidade de Aracaju é A, certo? E lembre, Aracaju, o ponto aí referente a Aracaju é A, coordenada da abscissa, e menos 3, coordenada da ordenada. No caso de Poço Redondo, o ponto lá é menos 3, abscissa, e 12, ordenada. Certo, galera? Então, existe essa reta. Existe uma outra. A outra é o quê? Perpendicular. Se é perpendicular, ela vai formar, vamos dizer assim, com essa primeira reta aí, um ângulo de 90 graus. Então, vamos traçar. E a outra, lembrando, a outra, ela passa pelos pontos aí correspondentes à cidade de Lagarto e Capela. Lagarto e Capela, certo? Lembrando, os pontos referentes aí a Lagarto e Capela. Capela, nós temos aí a coordenada 5, 2. E Lagarto, nós temos aí as coordenadas menos 2. Aí, menos 2, tem que ter cuidado ali, né? Senão ele pode confundir com aquele menos 3. E nas ordenadas menos 3. As duas coordenadas negativas. A partir de agora, nós vamos ter que lembrar de algumas coisinhas que nós exploramos no terceiro ano do ensino médio, certo? Então, aqui a ideia é só resolver a questão. Futuramente, quando aparecerem nos cards ao longo deste vídeo, indicações de outros vídeos onde eu exploro com mais profundidade os objetos de estudo aqui explorados, aí vocês vão lá e conferem caso tenham dúvidas. Aqui eu já vou trabalhar os resultados. Um dos resultados diz respeito a equações da reta, onde, dados 2 pontos, você consegue determinar qual é a equação que contém esses pontos. Equação da reta que passa por esses pontos. Até porque a pegada da geometria analítica é essa: analisar entes geométricos tanto do ponto de vista aritmético como também do ponto de vista algébrico. Então, assim, um resultado fala sobre isso. Na verdade, eu poderia trabalhar de outra maneira, que seria utilizando sistemas de equações. É uma outra forma também de se chegar numa equação que contém aqueles pontos. É que eu tenho duas coordenadas aí, x e y, então eu poderia montar um sistema de equações. É uma maneira. Mas eu vou usar o resultado lá do terceiro ano do ensino médio, que é esse resultado que carrega consigo essa questão do determinante, porque nós vamos precisar também de um outro recurso de lá, né? Porque veja que a própria geometria analítica é de lá, no sentido de que a gente estuda ela especificamente lá no terceiro ano do ensino médio. Tem um resultado que tem como a gente chegar em uma equação da reta dados 2 pontos, também de lá.
tem a outra forma, né, por sistemas de equações de primeiro grau, e tem essa outra dos determinantes, que é a que nós usaremos aqui. E também porque o fato é que o enunciado disse para a gente que essas retas elas são que perpendiculares. Essas retas aí, ó, a vermelha e a preta, elas são perpendiculares, ou seja, elas formam um ângulo de 90 graus. E também no terceiro ano do ensino médio, em geometria analítica, existe um resultado lá que diz que quando você tem as equações das duas retas que são perpendiculares, o coeficiente angular, que é o coeficiente associado à incógnita x, o que aparecer lá em uma, vamos chamar aqui de M1, coeficiente angular da primeira reta, e o coeficiente angular da outra, né, vou chamar aqui M2, que é o coeficiente que acompanha a incógnita x. Então, o resultado diz para a gente o seguinte: o produto desses dois coeficientes, quando essas retas, das quais se originaram esses coeficientes de x, elas são perpendiculares, o produto é um negativo. É também um resultado de lá, certo? Então, por isso que nós vamos trabalhar, encontrar as equações dessas retas aí, por esse resultado lá do terceiro ano do ensino médio. Como é o resultado? Ele é o seguinte: ele é uma matriz do tipo 3×3. E aí ele vem o seguinte: na primeira linha, primeira coluna, x. Primeira linha, segunda coluna, y. E a última coluna, todas as linhas, elas vão ser preenchidas com uns. Então, esse é o resultado lá. Primeira linha, primeira coluna, x. Primeira linha, segunda coluna, y. E a terceira coluna toda, uns. E o que é que vai aparecer aí nesses quatro termos restantes? Os 4 pontos dados aquelas duas coordenadas ali que estão contidas naquela reta que queremos encontrar a equação para ela. Então, por exemplo, vamos trabalhar logo a primeira reta aí que nós traçamos, que foi a de Aracaju, Poço Redondo. Então, veja lá. Na coluna x eu vou colocar as coordenadas x dos dois pontos dessa reta. No caso, eu tenho o A e tenho lá o -3, lá em cima. São as coordenadas das abscissas desses dois pontos dessa reta que contém eles. Nos outros dois espaços, logicamente, os de y. -3, tá vendo? A -3, AX, -3 de y. E aqui o 12, -3 de 12, -3 de x, 12 de y. Pronto. E o resultado, ele é como? Ele diz o seguinte, que esse determinante aí, para que nós possamos encontrar a equação da reta aí, que contém esses dois pontos, -3, 12, A e -3, é zero. Esse determinante aí ele vai ser zero. Quando nós resolvermos esse determinante, o resultado vai ser igual a zero. Aí eu não vou me aprofundar aqui, né? Quando eu tiver vídeos aqui trabalhando essa questão de como calculo o determinante de uma matriz, isso já é do segundo ano do ensino médio. Então eu vou e coloco aí nos cards, então quando aparecer, se vocês tiverem dúvida no que eu estou fazendo aqui, podem assistir o vídeo lá. Mas aí qual é a ideia? A ideia é a seguinte, basicamente o que é que nós fazemos quando temos que calcular um determinante? Só é repetir as duas primeiras colunas, então vou repetir aí, x, a e -3, y, -3 e 12, e aí eu multiplico de forma diagonal. Lembrando, multiplicar no sentido para a direita não altera o sinal. Então, portanto, aqui eu vou ter x vezes -3 vezes 1, eu vou ter -3x. Não altera o sinal. A mesma coisa acontece com os demais produtos. Y vezes 1 vezes -3. -3y. Também não altera o sinal. 1 vezes A vezes 12. 12A. Também não altera o sinal. Quando for multiplicar em diagonal para a esquerda, aí sim altera o sinal. Então, tudo que for positivo na multiplicação vai ficar negativo. E o que for negativo fica positivo. Então, aqui eu vou ter -3 vezes -3 vezes 1. Isso, por natureza, seria 9, positivo. Só que como eu estou multiplicando para a esquerda, fica negativo. Esse é o macetezinho de determinantes
utilizando essa chamada, inclusive, regra de Sarris, né? Que a gente vê lá no segundo ano do ensino médio, e que brevemente vai ter vídeo aqui no canal. Quando tiver, vai aparecer aí nos cards para vocês, mostrando porque ela funciona, essa regra. Aí eu vou para aqui, x vezes 1 vezes 12. Naturalmente daria 12x. Por essa regra aí, menos 12x. E por fim eu vou ter aqui, y vezes a vezes 1. Daria AY positivo, só que pela regra fica AY negativo. E aí isso tudo aí vai ser igual a zero. Essa é a pegada aí. Veja que monta de fato uma equação, né? Que eu estou igualando uma expressão algébrica a um resultado. Então, equação. Vamos ver quem é semelhante a quem aí, né? Eu tenho dois fatores, um totalmente numérico, né? Um termo totalmente numérico, e tem esse cara aqui que a gente está em busca desse valor de A. E nós sabemos que quando nós encontrarmos ele vai virar um número, então automaticamente ele vai se juntar com esse 9 aí. Então tenho 9 mais 12A. Mais 12A. Aí eu tenho dois termos aí que possuem x, menos 12x e menos 3x. Isso aí, quando nós fazermos essas contas, nós vamos obter menos 15x, né? Mas aqui eu vou fazer só para vocês verem que eu juntei os dois. E os y que apareceram aí, nós vamos levar eles para o segundo membro. Né? Por quê? Porque para chegarmos no coeficiente angular, nós precisaremos isolar o valor de y. Então, para isolar o valor de y, nós vamos precisar carregar eles lá para o segundo membro. Como existem dois termos aí que possuem y, vamos carregar os dois para lá. Esse AY negativo vai ficar positivo, AY, e esse menos 3y aqui, que também vai ficar lá positivo, hein? 3y. Aí eu tenho aqui 9 mais 12, eu não vou poder fazer nada por enquanto, porque eu não sei ainda esse valor de A. E é justamente ele que a questão quer. Esses dois aqui eu posso fazer uma soma algébrica. Menos 12, menos 3, menos 15x. E por outro lado, no segundo membro eu posso colocar esse y como um fator comum por evidência. Lá do 8º ano do ensino fundamental, inclusive isso, né? Então eu coloco o y em evidência, né? Tem um vídeo aí nos cards para vocês sobre fatoração, né? E aí o que é que acontece? Eu colocando ele em evidência, eu vou ficar com AY dividido por YA, 3y dividido por Y3. Né? E aí finalmente eu faço o que eu queria, que era isolar o Y. E quando eu isolo o Y, o que é que vai acontecer? Eu vou ter lá o 9 mais 12A menos 15x. E isso tudo dividido por quem? Dividido por A mais 3. Ah, então vejam que finalmente nós chegamos. E isso igual a Y. Né? Então, se vocês olharem, existe um coeficiente aí de x. Né? Sem ser somente o menos 15. Né? Agora eu tenho menos 15 sobre A mais 3. Esse aí é que é o coeficiente angular ali M1, dessa reta que a gente traçou inicialmente, de Aracaju a Poço Redondo, que conecta esses dois pontos. Para ficar mais claro isso que eu quero dizer, eu vou separar aí essa parte do 9 mais 12A, que é uma parte que futuramente vai ser puramente numérica. Esse A vai ser um número puro, né? Então vamos separar ele aí, 9 mais 12A sobre A mais 3. E aí, para ficar bem claro o coeficiente angular para vocês, eu vou ter aí menos 15 sobre A mais 3x. Ó, o coeficiente que acompanha x. E isso igual a y. Então, quem vai ser esse coeficiente aí que acompanha x? Vai ser justamente esse cara. Ó, menos 15 sobre A mais 3. Ele vai ser o coeficiente angular. O cara que acompanha o x. Então, nós já sabemos o primeiro coeficiente angular. Então, aí é uma pista para que nós possamos chegar na solução e encontrar esse valor de A. Certo? A gente já conseguiu aí uma pista. O A vai se encaixar aí nessa expressão, ó, menos 15 sobre A mais 3 vezes uma outra coisa que a gente vai encontrar daqui a pouco, igual a menos 1. Então, eu estou querendo formar uma equação que tenha somente A para encontrar. Porque essa aqui que a gente encontrou, né,
9 mais 12A sobre A mais 3, menos 15 sobre A mais 3x, isso igual a Y. Tem muita letra envolvida, tem A, tem X, tem Y, então tem muita coisa envolvida, então fica difícil de determinarmos especificamente o valor de A. Já no caso ali, não. Ali aparentemente só tem um A até agora, então ali fica fácil, né? Então essa é a pegada aqui. Encontrarmos as equações das retas, encontrarmos os seus respectivos coeficientes angulares e chegar num valor aí para esse A, para esse ponto da abscissa ali de Aracaju. Agora a gente vai trabalhar o mesmo determinante, né, a mesma regra, para os outros pontos, o de Capela e o de Lagarto. Então, seguindo a mesma lógica, eu monto aquele determinantezinho x, y, e a terceira coluna toda com 1. 1 e 1. Isso igual a 0. Aí eu vou, Capela. Capela é 5, 2. Então, 5x, 2, y. Qual é o mesmo ponto? Qual é o ponto que também está na mesma reta que 5, 2? Que é o ponto de Capela. O ponto lá de Lagarto. Quem são as coordenadas? É menos 2 e menos 3. A gente viu ali. E agora o resto é a mesma coisa que a gente já fez ali inicialmente. Tiro aqui esse igual, ponho mais para cá. Vou repetir as duas primeiras colunas, x, 5 e menos 2, y, 2 e menos 3. E faço as contas. Para a direita eu mantenho os sinais dos produtos. X vezes 2 vezes 1, 2x positivo. Y vezes 1 vezes menos 2, menos 2y. 1 vezes 5 vezes menos 3, menos 15. E a multiplicação em diagonal para a esquerda, eu inverto os sinais, né? Aqui seria menos 2 vezes 2 vezes 1, daria menos 4. Só que vai ficar 4 positivo. Aqui eu vou ter x vezes 1 vezes menos 3, seria menos 3x. Mas, usando a regra aí de inversão, vou ter 3x positivo. E, por fim, aqui, y vezes 5 vezes 1. Seria 5y positivo. E aqui ele fica negativo. Então, fica menos 5y. E isso tudo aí sendo igual a quanto? Igual a zero. E agora o que acontece? Vou ver aí quem é termo semelhante. Quem é semelhante a quem? Agora eu tenho dois termos puramente numéricos. 4 e menos 15, então faço essa conta deles aí, 4 menos 15, termos puramente numéricos. Eu tenho o 3x e o 2x, mesma coisa, junto eles aí, mais 3x, porque quando não aparece sinal é positivo, né? Mais 2x, e a ideia é sempre isolar o y, né? Então os dois termos que possuem y vão lá para o segundo membro, e aí vai ficar 5y positivo, já que ele foi para o segundo membro, e 2y também positivo, já que ele foi para o segundo membro. Agora fica fácil, né? Aqui ficou bem mais fácil do que a outra. A outra acabou ficando um pouco complexa e recaindo em frações algébricas por conta do valor desconhecido genérico A, né? Daquele parâmetro lá, né? Ele não era uma incógnita da equação. As incógnitas das equações são x e y. Aquele A é parâmetro. E nós vamos encontrar ele já já. Aqui não teve nem parâmetro, que foi bom. 4 menos 15, né? Menos 11. Aqui 2x mais 3x, 5x. Tranquilo, hein? E por fim ali é 5y mais 2y igual a 7y. Igual a 7y. Pronto. E isolo o y, porque a lógica para encontrar o coeficiente angular, coeficiente associado a x, é isolando o y, né? Então vou ter aí menos 11 mais 5x sobre quem? Sobre 7. E isso sendo igual a quem? A y. E a mesma ideia eu vou usar, né? Eu vou quebrar aqui e eu vou ficar com menos 11 sétimos, né? Deixar a parte puramente numérica, mais 5 sétimos de x igual a y. Opa, encontrei quem eu queria. Encontrei o coeficiente angular relacionado a x dessa outra equação. Vai ser quem? Vai ser 5 sétimos, tá vendo? Enquanto na outra foi menos 15 sobre A mais 3,
né? Aqui vai ser simplesmente 5 sétimos. 5 sétimos positivo, né? Então não precisa colocar o mais ali, que já é positivo. O outro caso é porque era menos 15 sobre A mais 3. Então menos era carregado também como coeficiente. Aqui como é mais, então nem interessa. Então veja que o coeficiente 2 aqui vai ser quem? 5 sétimos. Bem tranquilo. E isso significa o quê? Pronto, hein? Cheguei numa equação que só tem o A para encontrar, que é a equação lá relativa ao fato de que as duas retas são perpendiculares. Então, se elas são perpendiculares, o produto dos seus coeficientes angulares, resultado lá da geometria analítica do terceiro ano do ensino médio, é menos 1. E aqui só é resolver tranquilamente. Posso aqui, né, multiplicar menos 15 vezes 5. Vou obter o que? Menos 75, né? Multiplicando isso aí. Denominador, eu multiplico também a propriedade distributiva, porque aqui é A mais 3. Não posso esquecer disso, é A mais 3. Então, tenho que aplicar a propriedade distributiva na hora de multiplicar com esse 7. Então, é 7 vezes A e depois 7 vezes 3. Então, faço 7 vezes A, 7A, na propriedade distributiva. Eu não multiplico só 3 vezes 7, não. Estou multiplicando o 7 por todo o A mais 3. Então, por isso essa distribuição. 7 vezes A, 7A. E depois é mais 7 vezes 3, 21. E isso igual a quem é? A menos 1. Agora eu posso multiplicar utilizando aquela questão da propriedade lá da proporção. Que, lembrando, abaixo desse menos 1, embora não apareça de imediato, nós sabemos que existe o 1. Né? Sempre abaixo de qualquer número tem 1 quando não aparece. E aqui eu posso multiplicar a propriedade meios por extremos. E se eu multiplicar isso aqui, menos 75 vezes 1, vou obter menos 75. E por outro lado eu vou ter menos 1 vezes 7A mais 21. A mesma lógica eu vou usar que eu usei aqui, do 7 vezes A mais 3. Eu tenho um número, que é menos 1, multiplicando por essa soma, 7A mais 21. Então eu multiplico esse número por cada termo da soma. Propriedade distributiva de novo. Então, menos 1 vezes 7A. E aí isso vai ficar negativo, né? Menos 7A. E aí, por fim, menos 1 vezes mais 21. Ou seja, vai ficar aí, menos 21. Aí qual é a lógica? Isolar o A. Né? Então, tem gente que costuma isolar sempre no primeiro membro. Mas isso não é tipo um mandamento. Eu posso deixar o próprio A aí. Né? E isolar só esse cara aqui. Passa esse 21 para o segundo membro. E aí o menos 75 continua lá no primeiro, melhor dizendo. Né? Passa o 21 lá para o primeiro membro. Ele vai positivo. Ele vai como mais 21. E o 7A continua em negativo no segundo membro. Não tem problema fazer assim, né? Porque tem gente que gosta logo de colocar o que é incógnita no primeiro, como se fosse uma regra. Não. Né? Eu posso isolar a parte numérica no primeiro membro e a parte algébrica no segundo. Foi o que eu fiz aí. Né? O 21 que era negativo foi positivo. Faça essa conta aqui. Menos 75 mais 21. Vai continuar negativa. Vai continuar negativa, vai ficar 54. Né? Porque eu conservo o sinal do maior e diminuo os valores. Né? Isso igual a menos 7. E agora, esse 7 estava multiplicando o A. Ele vem agora como uma divisão. Né? Então, o A vai ser quem? Quando eu dividir aí, é menos 54 por menos 7. E isso vai ser o valor de A. E aí, se nós fizermos essa continha aqui, básica, 54 dividido por 7, nós já vemos que é 7. Porque se eu colocar 8 vezes 7, 56 passa, né? 7. Aí dá 49. Né? 49 para 54, nós vamos ter aí 5, né? Vai ficar 5 de resto. E aí eu vou colocar a vírgula no quociente, coloco o 0 aqui. 50 dividido por 7, 7. 7 vezes 7, 49, sobra 1. Então, por aqui a gente já tem uma previsão. Hein? Esse A ele vai ser o quê? Aproximadamente 7,7. E aí nós voltamos para os itens. Né? De acordo com o gráfico. Né? Ele quer saber o A, né? O ponto correspondente, né? Que tem a abscissa A. Ele está entre quem e quem? Ou é maior que quem? É menor que quem? Eu tenho aí 7,7 aproximadamente. Então, se nós analisarmos as alternativas, né, ele vai ser o quê? Ele vai ser um valor aí
maior do que 7,6. A gente acabou de ver aí, né? 7,7. É um valor maior do que 6. Então, automaticamente, isso aí não precisa nem analisar as outras, né? As outras aí todas são menores do que 7,7. A única que vai satisfazer é essa daqui, onde diz que 7,6 é menor do que A. Ou, em outras palavras, A é maior do que 7,6. E aí a gente já viu que, tipo, só até onde a gente já fez a conta é 7,7. Né? Então, fora as outras casas decimais. Portanto, alternativa correta, item E. Certo, galera? Espero que vocês tenham compreendido aí, na medida do possível. Eu sei que foi muita informação, né, para resolvermos essa situação. Realmente é uma situação bem delicada, não é à toa essas provas de concurso, principalmente aí da Sebrasp, né, exigirem mais um pouco, né, de raciocínio, de combinar as coisas, né, e buscar lá nos armazéns do conhecimento do segundo ano, do primeiro, do terceiro, do ensino médio, do fundamental, enfim. Mas quaisquer dúvidas, né, pode deixar aí nos comentários, né, sugestões de resoluções de questões, né. Se gostou, curte, comenta, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, né, para receber conteúdo semelhante a esse e outros diversos. E no mais, abração, galerinha, e até a próxima. Tchau, tchau.